Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos resolver 5 questões de vocabulário do teste de inglês da AMPAD. Ao meu ver, as questões de vocabulário são uma das mais difíceis, porque, na verdade, eles não colocam a tradução da questão, obviamente. Eles querem que você encontre um sinônimo ou uma palavra que lembre aquela palavra pedida, uma palavra que se pareça em sentido ou em significado. Então, essas são as questões, uma das questões mais difíceis da AMPAD, e eu vou resolver 5 aqui com vocês. E vocês também podem se preparar para essa prova com o nosso curso preparatório para a AMPAD. O link vai estar aqui abaixo. Eu sou a professora Lorena Luna, sou professora de inglês há 13 anos e há 5 anos eu preparo alunos para todas as provas de proficiências e mestrados e doutorados. Não esquece de se inscrever no canal e deixar teu like. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, gente, vamos lá resolver nossas 5 questões de vocabulário do teste AMPAD, certo? Essas questões aí, eu fiz um mix de questões de provas anteriores que eu tinha por aqui, e aí a gente vai resolver, certo? São de anos variados. Eu ainda não tenho provas deste ano de 2023, mas estou à procura para compartilhar com vocês e resolver aqui também, certo? Vocês já andaram me perguntando aqui nos comentários se eu já fiz a de 2023, mas infelizmente eu não tive acesso a essas provas, então não tenho essa de 2023 ainda. Então vamos lá, gente. A primeira questão que eu separei aqui para vocês, nesse vocabulário aqui, ó, blurry, ele vai querer saber aqui, ele quer saber aqui o que é que blurry significa no texto, certo? Eles nunca querem a tradução, porque todas as questões são em inglês, inclusive as alternativas, certo? Então, isso não existe tradução. Eu quero saber o que eles sempre pedem, o que é que ela significa no texto. Então, é importante ver o contexto também, certo? Não só o significado da palavra em si, mas o significado da palavra em si, claro que vai ajudar, né? Isso aí, sem dúvidas. E aqui a gente tem blurring. Blurring significa embaçar, certo? Vai borrando assim, como se estivesse se esvaindo, is blurring, certo? ING é sempre gerúndio, correndo, andando, nadando? Não, certo? Inclusive, tem um vídeo aqui sobre isso que eu explico que ING não é sempre gerúndio, mas nesse caso aí é porque vem depois do verbo to be. O verbo to be está aqui, ó, como is, certo? Então, vamos ver aqui essa frase. The boundary between humans and robots is blurring to deliver a quicker and more seamless customer experience. Então, a fronteira entre between, tá? Essa aqui é uma preposition, ela é grandinha assim, mas ela é uma preposição, que eu sempre falo que preposições são palavras pequenas, mas nesse caso aí ela é grande, essa é uma grandinha. Humans and robots, então esse limite, certo? Entre os humanos e os robôs está se esvaindo, está se embaçando, está borrando para entregar uma resposta rápida, mais rápida, enfim. Nesse texto aí, fala que quando você vai ser atendido e tal, geralmente você vai ser atendido por um robô, né? Então, é isso aí que tá falando. A gente não vai ler isso aqui, tá, gente? A gente só vai resolver a questão. Então, ele quer dizer isso nessa questão aqui. E as alternativas? A palavra blurring, the word blurring, underline, o quê? Destacada é sublinhada no texto, significa. Nesse texto aqui, não está aparecendo sublinhado, certo? Não sei por quê, mas não está aparecendo aqui, mas tudo bem, é essa. Significa becoming, se tornar familiar, tornando-se estabelecido, tornando-se indistinto, tornando-se controversial, né, controverso, ou crítico. Muitas cognatas aí, ó, temos familiar, established, que é estabelecido, indistinto, controverso e crítico. Só tem palavra cognata, na verdade, aí. E aqui o blurring, essa relação, né, entre os humanos e os robôs, a relação, esse limite
está se esvaindo, né? Está sumindo, então está se tornando indistinto. Nesse caso aí, não é sinônimo, tá, gente? Isso aí não é uma questão de sinônimo exatamente. Mas o que é que você lembra? Tá dentro do campo aí da palavra, certo? O que é que você lembra? Se ela é controversa, é familiar. Mas o que mais parece com ela é indistinto, certo? Então, está se tornando indistinto essa relação. Olha só, gente, queria chamar a atenção aqui para uma coisa: só resolver questões se você for fazer o teste da AMPAD, proficiência do TEAP, qualquer outra proficiência, e ficar só resolvendo questões, não adianta, certo? O que é que você tem que fazer? Você tem que estudar as coisas, né, intrínsecas da língua para que você entenda ela quando for lida, certo? São estrutura, tem que adquirir vocabulário, né, estratégias de leitura, tudo isso, para que você consiga compreender o texto. Porque não é só ler e decodificar as palavras, é ler e dar sentido às palavras, certo? Então, se seu nível de inglês é ótimo, você super consegue ler, interpretar e quer só conhecer as questões, ótimo, beleza. Mas se você tem um nível iniciante, você precisa estudar para isso, certo? Iniciante ou que nunca estudou, você precisa entender como é que funciona para conseguir ler. Porque se você está só resolvendo questões, esse é o caminho certo para a frustração. Isso aí é certeza. Porque você vai tentar resolver questões e não vai conseguir acertar todas, né? E aí você vai ficar frustrado, vai pensar que inglês é difícil, vai pensar que não sabe, não consegue, e aí, mas você não estudou para isso. Como é que você vai conseguir se você não estudou para isso? Certo? É mesmo que eu, quando for resolver uma questão, sei lá, de matemática, vou pegar uma prova aqui, vou fazer uma prova de concurso, vou pegar uma prova aqui e vou tentar resolver. É claro que eu não vou acertar nenhum. A probabilidade que eu acerte é nula, certo? Então, assim, eu preciso entender o básico para poder fazer aquela prova. É do mesmo jeito com o inglês, certo? Não é só ler e tentar fazer, não é assim. Não menosprezem a prova, certo? Não achem, eu vou tentar aqui. Quantas vezes eu não recebi alunos dizendo, professora, já tentei a prova uma vez e não consegui, duas, três, até três eu já peguei aluno dizendo que tentou 3 vezes, mas sem estudar, sem um método, né? Então, o que é que vai acontecer? Você vai ficar tentando provas, pagando caro, né? Você vai pagar pelas provas, você vai acabar gastando muito dinheiro fazendo isso. É melhor que você compre um curso, né? Claro, se você quiser comprar um dos meus cursos, ótimo. E também tem outras pessoas vendendo cursos e estudar, porque sai mais barato você tentar sabendo do que você ficar tentando, batendo cabeça na parede, sem saber o que está fazendo. Você vai gastar dinheiro, vai perder tempo e vai se frustrar. Isso aí é certeza, certo? Quantos milhares de alunos já chegaram para mim? Professora, cansei, já estou cansada, agora vou. Eu já tentei 3 vezes a prova. Um dia desse chegou uma pessoa dizendo que tentou 3 vezes uma prova. E agora ela resolveu estudar, né? Então, assim, é melhor que você estude, porque conhecimento não ocupa espaço, tá, gente? Então, não é melhor você estudar, investir num curso que você vai poder usar aquilo que tem no curso na sua jornada acadêmica, por exemplo. Nos meus cursos eu ensino a ler, a interpretar. Então, tudo isso vai contribuir com o seu mestrado também. Você vai ter que ler textos em inglês, certo? Então, tudo que está ali você vai utilizar no futuro. Não é dinheiro gasto à toa, certo? Então, assim, estudem antes. Não tem necessidade de vocês passarem por isso, certo? Estudem, façam a prova e aí vocês não vão pelo caminho da frustração. Dito isto, vamos para a nossa segunda questão de vocabulário da AMPAD. Da AMPAD do mesmo jeito, tá, gente? AMPAD mais ainda porque é uma prova mais difícil do que provas de proficiências de mestrados e doutorados de universidades e também é mais cara para fazer. Então, pensem bem antes de fazer a prova. Aqui ele pergunta o que a palavra shan
sublinhada no texto significa inside, except, change, avoid or close. Então, aqui está bem direto ao ponto, diferente dessa aqui, né? Aqui, olha só. It has also become clear, também se tornou claro, que um compartilhamento vocal, não li o texto todo, tá, gente? De empregados e clientes will shun companies. Então, aqui temos um verbo, certo? A gente já sabe que isso aqui é um verbo, porque está pertinho aqui, ó, do will, que também é um verbo, mas isso aqui é um verbo é um verbo auxiliar do futuro, tá? Então, will shun companies that do not deal with racism, que não lidam com racismo, certo? Então, aqui, sendo isso aqui um verbo, sim, porque eu sei que é um verbo, mesmo que eu não saiba a tradução de shun, eu vou saber que é um verbo pela posição dela na sentença, certo? Isso aqui dá para saber, sim. Então, ela só vai poder ser trocada aqui por outro verbo, certo? Então, ela vai ter que ser trocada aqui por uma parecida, né? Não um sinônimo, mas uma parecida. Então, shun, na verdade, é evitar. Nesse caso aqui, é um sinônimo, porque shun é evitar e avoid é evitar também. Então, nesse caso aqui, é sim um sinônimo, certo? Então, também se tornou claro que o compartilhamento vocal de empregados, eu não sei o que é esse compartilhamento vocal, tá, gente? Estou só lendo assim. De empregados e clientes evitará companhias que não lidam com racismo, certo? Então, vamos evitar essas companhias aí. Então, aqui, shun é avoid. Uma palavra bem diferente essa, tá, gente? Não é uma palavra tão comum, shun. Vamos para a nossa terceira questão. Quem quiser esse material, eu posso compartilhar. Se vocês me mandarem um e-mail pedindo, se identifiquem e peçam o material que eu mando para vocês. Meu e-mail é proflorenaluna@gmail.com. Vou deixar o e-mail aqui embaixo também. Deixa eu só aumentar, que parece que ficou um pouco pequeno esse. Então, gente, aqui nessa questão, ele quer a palavra proceeds, certo? Olha só aqui. Essa é uma questão, uma casca de banana, certo? Porque proceed, sem o S, é proceder. E aqui a gente não tem nada que lembre proceder. Na posição que ela está aqui na sentença, é bem estranho ser proceder também. Mas proceeds, com S no fim, é ganho, lucro, né? Que seria aqui replaced, substituída por profits, que também significa a mesma coisa. Lucro, certo? Então, aqui seria realmente um sinônimo. Mas esse proceeds aqui foi escolhido a dedo para ser uma casquinha de banana, tá? Porque tem esse significado aí de proceder, é o verbo proceder, que não tem nada a ver com o substantivo proceeds, que seria lucro, certo? Ganhos, lucro, etc. Preste atenção nas cascas de banana também. E no caso dela ser um verbo proceder, seria também uma palavra cognata, que não é o caso, tá? E aí, vocês vendo assim, achando que era uma palavra cognata, podia até se confundir aí. Próxima questão, temos a palavra deterrence, third party enforcement and ethical motivations as fraud, deterrent. Uma palavra bem diferente mesmo. E aí eles fazem umas casquinhas de banana aqui também, colocando palavras parecidas, ó. Detectors, tem nada a ver, tá? Determinants, também tem nada a ver. Esse aqui, nunca vi nessa palavra na minha life, mas enfim. Deterrents seriam aqui, ó, impediments. Seria sinônimo de impediment, impedimento, certo? Aqui ele diz motivações éticas como impedimento de fraudes, tá? Então, seria essa questão aqui, seria essa, impediments. É uma palavra bem diferente, né? E assim, pessoal, as provas da ANPAD, pelo que eu venho estudando sobre elas são provas que pegam muito essa parte de vocabulário, um pouco de gramática. Vocabulário tem bastante, além dessas palavras isoladas, eles também têm 3 tipos de vocabulário que caem aí na ANPAD,
que são palavras isoladas, expressão, eles pegam uma expressão completa e pedem para você dizer, né, o que é que significa, e também pede phrasal verbs, certo? Phrasal verbs também aparece bastante. Então, vejam sempre essas coisinhas. Outra coisa também que é bem interessante é que os temas dos textos são sempre parecidos, assim. O que eu quero dizer com parecidos, não são iguais, certo? Jamais eles não repetem texto, não é isso. É que o tema é parecido, é sempre sobre o mercado de trabalho, investimento, dinheiro, certo? Então, ronda aí nesses temas, certo? Então, vamos para a próxima. Então, gente, agora a gente tem aqui, ó, affordances. In this paper, we investigate how the technical and contextual affordances of machine learning algorithms may enable these organizations to accomplish that task. Olha só, gente, essa palavra aqui, certo? Ela é uma palavra técnica. Então, você não vai achar ela assim tão facilmente, porque ela é uma palavra técnica. Uma palavra técnica é uma palavra específica de uma área. Aqui, ele liga ela com advantages, com vantagens. Realmente, dessas aqui seria melhor vantagens. Mas vamos ver direitinho o que é affordances. Deixei aqui aberto para vocês umas páginas. Nosso dicionário Cambridge, que é ótimo também para vocês procurarem palavras para traduzir ou o próprio significado delas em inglês. Temos affordances, que significa acessibilidade. Temos essa tradução. E se você colocar aqui affordance, ele vai dar só em inglês, certo? Sem essa tradução aqui. O uso ou propósito de uma coisa que uma coisa pode ter. Que as pessoas observam como parte de uma forma they see or experience it, que eles veem ou experienciam, vivenciam, certo? No design, perceived affordance is important. Eles sempre dão um exemplo com a palavra. Vou mostrar outra coisa para vocês também. Então, esse affordance percebido é importante. Ou seja, that is our implicit understanding of how to interact with an object. Então, nosso entendimento implícito de como interagimos com um objeto. Vantagens não me parece ser o melhor sinônimo ali, né? E aqui no Merriam-Webster, que também é um ótimo dicionário, ele fala de affordance, é um substantivo, olha só. A qualidade ou propriedade de um objeto que define seus possíveis usos ou deixam claro de como podem ou devem ser usados, certo? Então, assim, aquela questão ali eu fiquei meio assim, tá, gente? Fiquei meio pensativa sobre ela, se seria uma vantagem, seria uma coisa muito... Não é tão diferente, mas também não acho que esteja ali no universo da palavra, não, certo? Desvantagens. Então, assim, gente, eu acho que realmente essa questão aqui é um pouco estranha, tá? Mas no gabarito diz que é advantage, certo? Inclusive, é o nome, ó, do texto, In Affordances Perspective. Lá no nosso curso da Ampad, a gente tem textos que já caíram para vocês melhorarem o vocabulário com esses textos, ficar mais familiarizado com os temas que caem, certo? Então, eu fiz um compilado de textos que já caíram e coloquei lá na nossa plataforma, certo? Então é isso, gente. Essa foi a nossa resolução das 5 questões de vocabulário da Ampad. Se vocês quiserem que eu resolva mais questões, deixem aqui nos comentários. Se vocês viram questões diferentes de vocabulário, também deixem aqui nos comentários. E aí a gente vai trocando ideia.
certo? Se você quiser fazer parte do nosso curso preparatório para o teste da ANPAD, né, as inscrições já estão abertas e você consegue ainda se preparar para as próximas edições, que é agora em setembro e também vai ter outra em novembro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se preparem para as próximas edições de setembro e de novembro. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o teste da ANPAD e vocês podem dar uma olhadinha. Eu vou deixar todos linkados aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!